Eu quero fazer você refletir. Ninguém sabe quando sua vida começou e nem tem noção de quando será seu último dia. A vida, ela é um ambiente que Deus não dividiu com ninguém a seu respeito. Ninguém sabe o dia que chegou nesse mundo. Você sabe o dia que você nasceu, mas você nasceu uma estimativa de 9 meses após você ter chegado. O salmista diz: tu me teceste no ventre da minha mãe, eu ainda era informe e o Senhor já me via. Por isso que para nós o aborto é um assassinato, certo? Porque o texto do salmista diz que mesmo ainda não tendo a forma, ou seja, ainda são aglomeração de substâncias, o texto diz que Deus já sabia quem nós éramos. Então, uma mãe só sabe que está grávida semanas depois. Algumas até mesmo. Tem alguma mulher aqui que descobriu que estava grávida depois de 2 meses, quando já descobriu te amar de 2 meses? Levanta a mão assim. Olha aí. O filho já estava lá. E a desavisada? Porque Deus não avisa quando colocou. Certo? Tem alguém que já descobriu com 5 meses. 5 meses. Dessa daí, menina, escondeu o que deu. Você consegue entender? Atestado de óbito também não dá para ser preenchido previamente, pelo menos no que diz respeito a horário da morte, certo? O médico, até por expertise, aparelhagem, certo? Por manutenção de sinais vitais, pode mandar um recado para a família: olha, gente, não deixe de vir hoje, certo? Porque seu pai, seu filho, não passa de hoje. Então venha ver. Mas o médico não pode dizer: olha, dá para chegar aqui até 11h35, porque 11h50 já foi. Porque Deus não divide com ninguém a partida desse mundo. Ninguém sabe, certo? Só sabe que vai. E a morte é um negócio assim sensacional, quase socialista, comunista. Vem para pobre, para rico, vem para todo mundo. Feio, sabia que gente feia morre? Mas bonito também morre. Rico morre, pobre morre. É ou não é? Então, a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não faz sentido nenhum, nada. Chega na beira de um caixão e oferece $1 milhão por defunto e vê com que nível de alegria ele fica. Certo? As coisas só valem enquanto se está vivo. Então pare de valorizar quem morreu. Ou só depois que. Elogie agora. Entendeu? Fala para sua mulher lindona. Não está, mas o nome disso é fé. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ok? Olha para esse marido e diz: machão. Certo? Tá vendo? Já arrumei uma briga ali de casal. Você consegue entender? Diga para o seu pai: eu te amo. Diga para o seu filho: diga, me perdoa. Diga assim: bom dia. Por favor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu te amo, querida. Dói? Não, aí vamos para a pobreza do caixão. Não podia morrer, não queria.
Fui obrigado, porque ninguém quer ir, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Essa é a verdade. Então nós vamos precisar entender algumas coisinhas que eu vou passar para vocês em 25 minutos. Me ajude aí, ô moço da mídia. Primeira coisa, a vida é única. Diga assim, única. Única, é isso. Hebreus 9, 27. Coloca na tela. Hebreus 9, 27. Aí eu disse que eu ia desenvolver só a mesma ideia, mas não é o mesmo texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma, vindo depois disso por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Porque só morre uma vez, segundo a Bíblia, e depois da morte vem o juízo. Então a vida ela é única, uma só. Você não tem outra oportunidade. Você sabe quantas vezes seu filho vive como neném? Como criança? Como adolescente? Você acha que vai ter outra oportunidade, certo? Com seus pais? Além dessa? Pensa num cara difícil, meu pai, desafiador, falava mal de mim para os outros. Uma vez, foi Beto. Beto falou, pastor, seu pai estava falando, sei lá. Eu falei, vai lá e mete o malho de mim junto com ele. Ele falou, por quê? Eu falei, porque aí ele vai arrumar uma briga contigo. Porque na cabeça dele, ele pode falar mal de mim. Mas ninguém pode. E me dava vontade, porque o bicho era carne de pescoço. Mas o velho tinha mais de 80 anos. Se eu arrumo uma encrenca com ele, não dava tempo de consertar. Então eu fazia ouvido de mercador. Uma vez eu cheguei na casa dele, ele estava uma fera, ele morava na casa da minha prima ali. Brabo! Fiquei com medo. Falei, o que foi, pai? Essa mangueira. Mangueira, uma árvore. Eu falei, o que a mangueira fez com o senhor? Ele falou, essa mangueira, rapaz, acabei de varrer a golinha mesmo. Fui lá dentro, voltei, olha como é que está. Eu falei, pai, quer que corta? Eu nem podia, porque a casa não era minha, mas eu estava querendo ver onde é que ele iria ir. Eu falei, o senhor não envelheceu. Ele queria que as folhas caíssem tudo num dia só, para ele varrer e acabou. Na hora de ir embora, eu fechei o portão, olhei para a mangueira e falei, filha, eu sei que se você pudesse ir comigo, ia. É meu pai, mas se vira. E fui embora. Entende? Porque você não tem outra oportunidade. Entendeu? Outra oportunidade de ser jovem, de aproveitar a vida, de se divertir, certo? De sorrir, de brincar. Você não tem, é só uma vez. Esses dias a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje. Parece que tomou uma droga. O senhor não tinha barriga, o senhor tinha cabelo. Meu Deus do céu! Esse dia eu me vi no espelho, só de cueca, eu falei, sai desse corpo, que ele não te pertence. Eu falei, Senhor, você consegue entender? A vida passa rápido demais. Você está rindo de mim? Esse pastor é engraçado. E eu não sei que você já foi legalzinha. Certo? Você já não teve tudo certinho. O tempo está passando. Você está entendendo? A sua vida está indo embora. Porque ela não é só única. Olha o que o salmista diz, versículos anteriores. 90, verso 9. Salmo 90, verso 9. Se aqui a vida é uma, única. Vamos ver. Salmo 90, verso de número. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos nossos anos como um conto que se conta. A vida como um conto, como uma coisa passageira. Verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo, se corta e vamos voando. A vida é única, a vida é curta e a vida é rápida.
Numa vida única, curta e rápida, você não tem outra chance. Você tem que aprender a viver o mais rápido possível. E entenda uma coisa: sua vida foi entregue a você no ventre de uma mulher. Deus entregou a você. Alguém teve tutela, ou tem até hoje, dependendo da sua idade, mas a vida foi entregue a você, e é você que vai devolver a sua vida. É você. Entendeu? Quem vai entregar depois a sua vida é você. E Lucas 12:20, coloca por favor. Lucas 12, verso de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que você preparou? Para quem será? Um dia você vai ter que devolver a vida que Deus te entregou e que confiou a você. Certo? E aí esse texto está perguntando: o que você tem preparado, para quem será? Quem? Como? Na hora de devolver? Vou devolver para quem? É isso mesmo, luz ou trevas? Para onde? Deus te entregou, mas na hora que você vai devolver, Ele não vai aceitar, a não ser que o que você preparou, a forma que você resolveu viver, foi a forma correta. Então eu vou te dar 7 recomendações. Se você gosta de anotar, certo? Eu te recomendo. Mas eu vou te dar 7 coisas que você não deveria desprezar. Mas qual é a recomendação bíblica para isso? Aí eu vou no Salmo 90, verso 12, um texto usado, né, pela Mary no primeiro culto. Vamos lá? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração? Ou o que é uma pessoa sábia? Nós vamos entender que você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar casado, mas pode não estar vivendo um casamento. Você pode ter um filho, mas não está vivendo e exercendo uma paternidade. Você pode ter um pai, mas se sentir um órfão. Estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo. Ele quer estar vivendo. Ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias. Como Mary disse, deixando um legado. E para isso, rapidamente, eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível, para suavizar. Primeira coisa, se você quer viver bem, descubra
o poder dos relacionamentos errados. Quanto mais rápido você descobrir o que uma pessoa errada pode bagunçar sua vida, o que uma amizade errada pode causar na sua vida, o que uma sociedade errada pode conduzir para seus negócios, o que um relacionamento errado pode afetar, certo? Suas emoções para viverem novos relacionamentos, para que você viva novos relacionamentos. O salmista, no Salmo 1, eu vou dar um exemplo para cada, verso 1, coloca para mim, por favor. Salmo 1:1, está aí, ó. Põe, por favor. Isso, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aprenda a descobrir o poder de um relacionamento errado. Essa é uma das lições que pode suavizar muito sua vida. Eu estou cansado de ver gente que se enfiou em relacionamento com pessoas erradas e sofrem até hoje. Levaram prejuízos econômicos, prejuízos, emocionais, prejuízos espirituais, porque não entenderam isso. Tem gente que, se entrar na sua vida, destrói. Vou te dar um exemplo. O capitão do barco, do livro de Jonas. Você conhece a história do Jonas, né? Aquele profeta que desobedeceu a Deus. Para fugir da presença de Deus, ele desce até uma cidade marítima chamada Jope. E ali tem um cara, um capitão. Ele conduz uma embarcação que faz ali mais ou menos, na época, Alexandria ali, naquela, né? Jope, aquele porto marítimo ali, ao norte de Israel, pertinho da fronteira de Gaza, e vai até a Espanha. Ele já fez aquilo diversas vezes, até que um dia o tal do Jonas entrou no barco dele. Cara, ele não sabe quem é Jonas. O Jonas tem dinheiro como todo mundo tem. O Jonas simplesmente pagou uma passagem e entrou no barco do cara. E aí, o cara tá bom. Quem é Jonas? Não me interessa. O importante para mim é o dinheiro. Ele tem dinheiro para pagar, então entra. Eu dou a ele acesso à minha vida, pronto. Agora a embarcação do cara inteira, ele perdeu toda a carga que ele foi obrigado a jogar fora para dar mais sustentabilidade ao barco. Perdeu tudo. Ele precisava perder? Não. Tinha algo dentro do barco dele que não deveria estar. E quem era isso? Esse era o Jonas. Uma pessoa errada dentro da sua família, uma pessoa errada dentro do seu negócio, uma pessoa errada dentro do seu ministério. Colocar uma pessoa errada na sua certidão de casamento. Mas elas são tão importantes para Satanás. Uma pessoa errada é tão importante para Satanás, que um filho é capaz de negligenciar os conselhos dos pais, a orientação dos magistrados na escola, o conselho, certo, de familiares com mais experiência. Porque Satanás sabe, se colocar uma pessoa errada na vida de uma criança, se colocar uma referência errada na vida de um adolescente, se colocar uma pessoa errada no lugar certo, é capaz de fazer estragos irrecuperáveis. Então não brinque. Quando alguém chegar
na sua vida, melhor do que perguntar quem é você, seria você ter um pouquinho mais de espiritualidade e perguntar na sua cabeça: quem foi que te mandou? Porque bendito é o que vem em nome do, então maldito é o que não vem. Identifique isso. Número 1. Número 2, quer sofrer menos, certo? E viver bem, descubra o valor da sua identidade. Quem não sabe quem é um prato fácil, é massa de manobra. Trocou as cores da estação, acabou com você. Agora você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque as cores, os modelos, agora mudou tudo, porque alguém estabeleceu tendências. Quando você tem dificuldade de saber quem você é, você vai ser obrigado a se moldar o que as pessoas estão dizendo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Mateus 16, 13. Mateus 16, verso 13. E chegaram a Jesus as partes de Cesareia de Filipe, e interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, né? Ou um dos profetas. Isso é o que diziam a respeito de Jesus. Dizia que Jesus era glutão, comilão. Dizia que Jesus tinha demônio, sim ou não? Que ele era um charlatão, sim ou não? Sim. Por que Jesus nunca teve problema com isso? Você nunca viu Jesus discutindo com ninguém sobre isso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vez, ao ser batizado, ele ouviu uma frase que dizia o quê? Você é meu filho amado. Quantas vezes Deus disse isso para Jesus? Quantas? Uma vez só. Uma vez. E acabou. Mas logo assim que ouviu, a mensagem estava fresca. Foi uma vezinha só. Jesus vai para o deserto. Qual é a frase dita por Satanás 3 vezes no deserto a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ué, como assim se eu sou? Se eu acabei de escutar que eu sou. A vida dele foi sendo questionada quem ele era. E é assim comigo e com você. Diga nessa sociedade louca que você é feliz. Diga, ouse falar que você é feliz. Fale. Sai por aí dizendo eu sou feliz. E alguém vai falar: ô, para de palhaçada, rapaz. Que feliz, rapaz. Só esse negócio de ser feliz. Você não pode ser feliz. Engraçadinho. Feliz. Mentira. Por quê? Porque quando você é feliz, você quebra o sistema. Porque presta atenção, o feliz, eu deixei meu celular lá em cima. Esses dias o cara perguntou, já tem um tempinho já, o garoto me perguntou que número meu celular era. Aí eu falei: meu celular eu acho que é 14. Aí ele falou: você não tem 15 não? Eu falei: não, 15 não, tem 14, é só um, baixo. Mas admiro o senhor, hein? Pastor assim, famoso, celular 14. Aí eu comecei a ficar sem graça, né? Como eu tenho um 14? Eu falei: mas esse negócio de 15 aí faz o quê? Não, 15. Eu falei: Pro, Plus, sei lá.
Eu falei, mas o meu liga direitinho. Mas é 14? Pô, aí eu já comecei a ficar... Eu estava feliz com 14. Eu nem sabia que negócio de 15 era mais que 14, só na matemática, mas era um só. Eu nem estava duro, estava só com 14. Aí... E ele começou a me... Mas aquilo começou. Eu falei, então eu vou... Ele falou, já saiu de 16. Pô, aí eu falei, agora, se eu compro 15, enquanto mais um infeliz, aí eu estou perdendo de novo. Mas o que o 16 faz? Tira foto, mas eu não sou fotógrafo. E o cara cismou que eu tinha. E eu estou lá com o meu 14. Do mesmo jeito, aquele que me perturbou. Feliz com o 14, mas preocupado. Mas aí eu pensei assim, e o cara do Nokia? Ele nem atende mais, porque se ele aparecer com um troço desse, a irmã do amigo meu apanhou do bandido. O cara pegou o celular dela e jogou no rosto dela, cortou, para ela tomar vergonha. Eu falei, então eu vou continuar com o meu 14, eu faço uma vergonha pequena. Porque se você fala que você é feliz no casamento, fala, ousa. Chega num salão desse lotadérrimo e diga, meu marido é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sou feliz da vida com aquele homem. E olha. Mó mentira. Isso aí deve estar passando um período bom. Já as coisas entram no eixo. Não presta para ninguém, não presta para minhas amigas. Alguém presta aí, alguém presta. Então, se você for feliz, você quebra o sistema. Essa é a verdade. E você só consegue ser feliz quando você sabe quem você é. E o dia que você descobre e resolve viver, até se você tentar, o contrário não dá certo. Vou te mostrar agora. Quer ver? Coloca esse texto aí para mim, Santo Varão. Mateus 69, Mateus 26, 69. Mas vamos até o 73. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, ela nem perguntou, certo? Ela afirmou. Mas ele fez o quê? Negou diante dizendo, o que ele disse? Não sei o que diz, verso 71. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Não está perguntando, está afirmando. Ele negou outra vez, com o juramento, não conheço tal homem. Verso 7,3. Daí a pouco, bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Duas pessoas deram uma identidade para Pedro. Qual era? Pedro é parceiro de Jesus. Pedro caminhava com ele, sim ou não? O primeiro Pedro disse só aqui? Não. Da segunda vez, a mulher afirmou, ele começou a mudar seu vocabulário, começou a perder sua identidade. Aí, todo mundo ficou quieto e esperou por um tempo. Que tempo é esse? O tempo para observar Pedro direito. Ficou todo mundo quietinho, vendo como ele se comportava. Então, dentro de pouco tempo, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia.
Quando você não pertence a Ele, você pode dizer que pertence, que vai passar vergonha, porque as pessoas vão ficar de olho em você. Quando você pertence a Ele, até se tentar dizer que não pertence, não tem. Um dos vídeos que fiz aqui na igreja, que viralizou na época, tinha a ver com identidade. Rei Leão. Você deve lembrar. Onde Mufasa, o pai de Simba, morre numa estourada de gnus. Com a morte de Simba, o herdeiro do trono, ou com a morte de Mufasa, o herdeiro do trono é Simba. Mas o tio de Simba, Scar, irmão de Mufasa, anseia a pegar o trono. Então o que ele faz? Vai a Simba e acusa a Simba, que é um menino, né? Um leãozinho. Acusa a Simba e diz que você precisa fugir. Fuja, fuja! Você é o culpado. Simba então foge, encontra um porco e um suricato, Timão e o Pumba, que agora estão amedrontados ao ver aquele leãozinho, e convence Simba de que ele não é leão, e que ele deve viver a vida dissolutamente. Ele então perde a identidade, e ao invés de ser um carnívoro, vai comer larvas, levando pedras e troncos e comendo lagartas. O tempo passa, o macaquinho aparece, e diz para Simba: eu sei quem você é, eu conheço você. Ele disse: não, você é Simba, é filho de Mufasa. Ele disse: não, isso é passado. Mas quando ele descobre agora a sua identidade novamente, ele volta lá e assume o que é seu. O tempo inteiro, este mundo pós-moderno está tentando nos moldar ao que eles querem. Não pensem, pensem que pensem. Pensem exatamente o que nós queremos que você pense, da forma que nós queremos que você pense. É assim que funciona. É isso que nós temos visto o tempo inteiro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver uma identidade formada. Terceiro, para nós andarmos, me dá aí mais 7 minutinhos e eu termino. Normalmente eu não passo do horário, mas hoje eu vou precisar rapidinho. Não vou perder mais tempo aqui não. Filipenses 4:8. Vou dar só os textos, e se você quiser anotar aí depois você. Filipenses capítulo 4, verso 8. Terceira dica que eu quero te dar, que você não deve esquecer, a gente. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Terceira dica: fuja das informações negativas. Está aí. Se é bom, vamos lá? Se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, coloca para dentro. Não tem como ter uma vida saudável ouvindo o que você ouve, lendo o que você lê. Não tem como. Não tem uma mente saudável que consiga ver esses reality shows. Não tem como ter uma mente saudável e tranquila vendo programas como essas reportagens. Não existe isso. Por quê? Porque o que está ali não é justo, não é de boa fama. Então não tem como ter uma boa qualidade de vida emocional, não. Você precisa. Isso eu aprendi com o Padre Léo. Tem algum católico aqui nos visitando? Levante a mão, por gentileza. Tem? Isso aí. Lembra dele? Padre Léo?
Penda, Padre Léo me ensinou uma coisa numa das suas palestras: nunca diga, vou assistir televisão. Sempre diga, vou assistir um programa de televisão. Porque quem assiste televisão, assiste o que passa. Quem assiste um programa de televisão, seleciona aquilo que vai assistir. Então pare de ouvir tudo, porque mesmo sem notar, isso interfere demais na sua saúde. E é bíblico. Se não tem todos esses requisitos, não pense nisso, certo? Se tem nisso, pensai. 4. Dê mais importância à sua vida do que à vida dos outros. Quer ir bem? Mateus 7,3. Mateus capítulo 7, verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Deixa eu te falar, está uma pouca vergonha. A vida do outro virou espetáculo. Principalmente os famosinhos. Eis agora filma eles no hospital. Eles estão no hospital. E com o celular filmando o procedimento. E assim, ó. Aí não dá tempo de viver a sua. Então você quer ir bem na sua vida? Bota a sua vida na frente da dos outros. O texto está dizendo aí, antes de ficar olhando a vida dos outros, aí o que o texto quer dizer, não é só o defeito não, é pare de olhar a vida dos outros, e passa a olhar mais a sua, porque fulano engordou, e a senhora, que está acabada, o outro que está vivendo desse jeito, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o filho do outro, e o seu? Você não tem olho para olhar o seu não. Então, você quer ir bem, fica de olho na sua, ela é a mais importante, ou pelo menos deveria ser para você. Eu estou falando porque eu escuto isso. Às vezes a pessoa vem falar mal do outro, eu fico olhando assim, eu falo, não acredito. É que eu sou pastor, eu também não quero brigar com a pessoa para ela ir embora. Mas eu olho para a vida da pessoa, eu falo, não. Eu vou falar para ela, mas aí eu falo, se eu falar para ela, eu sou igual a ela, que ela está falando mal dos outros, e eu sei as besteiras que ela faz. Aí eu vou falar para ela, falar, você não tem nem condição de falar. Então torne a sua vida mais importante que a dos outros. 5, já estou terminando. Crie bem seus filhos. Salmo 127. Coloca aí verso 3. Salmo 127, verso 3. Quer ir bem na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Se não quiser criar bem filho, eu vou te dar um conselho: não tenha. Se não quer criar bem seu filho, não tenha. Porque filho mal criado, quando cresce, eis que os filhos são herança e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fecha no 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Crie bem seus filhos. Crie bem, primeiro para ser um indivíduo temente a Deus, depois para ser um cidadão de bem para a sociedade. É isso. Primeiro se cria filho para ser temente a Deus. Seu filho precisa saber o caminho do Senhor, os valores do Senhor,
que foram vividos por você e não ditos por você. Pode notar, quando você fala o que não vive, seu filho usa o que você vive contra você. Não há coerência entre seu discurso e seu comportamento. Então, quando você vai corrigir seu filho, ele usa contra você não suas palavras, mas seu comportamento. É assim que funciona. Quem cria bem seus filhos, eles são flechas na mão de alguém que vai arremessá-los, que vai atirá-los. Você cria uma geração que vai usar o seu teto como piso. Alguém que não precisa começar onde você começou. Ele não precisa ter você como herói, não. Mas seu filho, no mínimo, tem que ter duas coisas: temor ao Senhor e respeito ao próximo. Se você criar seus filhos pautado nesses dois conceitos, temer a Deus e ser um cidadão de bem, a probabilidade de você ter uma vida mais tranquila é muito grande. Êxodo 30:12, certo? Dos 10 mandamentos, é o 6º, aqui para com vocês: cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, se ele já fez isso com você, fez aquilo. Ele foi participante, junto com sua mãe, para colocar você no mundo. Talvez não dê para dar a seu pai tanto acesso, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter sido participantes, de ter te colocado neste mundo. Isso traz bênçãos de Deus para a sua vida. Por que é que você acha que o único mandamento com promessa é esse? Porque esse seria o que mais geraria problema para as pessoas. A promessa só está nesse, porque Deus sabe o quão desafiador foi ao longo de toda a história relacionamentos entre pais e filhos, traumáticos. E por último, 7º, quer ir bem? Muito cuidado. Levanta a mão todos os solteiros. Solteiro, você, isso, levanta a mão assim mesmo, levanta a mão assim, isso, muito cuidado ao escolher um cônjuge. Olha, estou terminando. A maior desgraça, tem até fundo, a maior desgraça não é viver sozinho, não. Aliás, as pessoas mais perigosas deste mundo são consideradas aquelas que aprenderam a conviver consigo mesmo. Pode notar. Mas olha, solteiro, escolha direito, examine direito, converse com o ex. Viu um garotinho e tal, gostou do rapaz? Não acredita na internet não. Até agora, porque os filtros hoje também estão cão. Inteligência artificial, voz, nego mexe em tudo. Você marca um encontro com Brad Pitt e encontra com Pedro e Lara. Você está entendendo?
É um troço assim. Agora vamos aqui. Se você levar a sério e tirar do seu caminho as pessoas erradas, se você descobrir o mais rápido quem você é, se você parar de ouvir esses lixos que estão disponíveis, se você se concentrar mais na sua vida e deixar dos outros. Para quem tem filhos, se você criar bem seus filhos. Para quem não tem filhos, mas tem seus pais, se você cuidar bem de seus pais, sua vida vai ser uma maravilha. Se você souber escolher um cônjuge, aí virou um paraíso. Se não, filho, vai chorar, bebê.